Boa noite a todos. Meu nome é Maria Elisa Risarto, eu sou pianista e me sinto muito honrada com o convite de fazer a abertura desse vídeo muito especial, que é um vídeo prêmio, um recital prêmio para os vencedores do primeiro concurso de piano Gilberto Tinetti. E esse concurso foi realizado na quarta oficina de piano da USP, em fevereiro de 2020, bem antes da pandemia. Então, eu gostaria de falar sobre a minha trajetória e a ligação com o Tinetti, né, como meu professor, meu orientador. E a primeira vez que eu fiz aula com ele, eu era assistente de direção da Escola Municipal de Música e acompanhava os alunos da escola em aulas, em recitais, audições, porque eu tinha que ficar lá o dia inteiro, e etc., e tinha os horários vagos, né? E nessa altura também eu era pianista da Orquestra Sinfônica Jovem, na época sob regência do maestro Samuel Kerr, e ele inventou um concerto, reunindo jovens solistas e jovens regentes, tá? E como eu era pianista, ele convidou que eu fizesse o concerto de Beethoven número 3, Dó menor, e a regência ia ser do Oswaldo Colarusso, né? Na época, mesma idade da gente, tudo. Aí, o que aconteceu? Eu estava nessa época sem professor. Eu tinha estudado com a Marilisa Bolonha, com Pietro Maranca, com Nelly Braga, com Eda Fiore, e nessa época eu estava sem professor e tinha que preparar o concerto. Aí eu conversei com Eric Leninger, que era um famoso professor, violinista e professor da Escola Municipal, né, de música, e ele disse: não, eu te dou o telefone de Gilberto, você vai lá, toca para ele, né? Eu falei: ah, tá bom. Aí o Eric Leninger e o Odson Cleese faziam parte daquele trio famoso, trio brasileiro, né? Bom, aí toquei para ele, fizemos muitas aulas, lógico. Em acho que 2 meses eu já fui tocar o concerto, foi maravilhoso, tudo bem. Daí começou, claro, uma coisa muito séria, um estudo sério, né, com ele, e eu tive a oportunidade, né, de conviver com, inclusive, o trio brasileiro, né, assistir ensaios, em concertos, e ver essa trajetória toda da música em termos de interpretação, né, voltada sempre para a parte musical. Então, o pianista muitas vezes fica isolado, né? A música de câmara sempre me chamava muita atenção, mas eu aprendi muita coisa com o Gilberto, né? Com a carreira dele e com as coisas que ele fazia, porque ele era muito versátil, né? Eu cheguei a assistir ele tocando com Paulo Gori, a 2 pianos, com um balé do Teatro Municipal, Luiz Arrieta, que era o coreógrafo, tocando suítes de Rachmaninoff, uma maravilha, né? Eu assisti, por exemplo, ele tocando a sonata de Bartók para 2 pianos e percussão, né? Também 2 pianos, né? Com o Caio Pagano na época, mas ele tocou com outras pessoas. Eu lembro que eu vi várias vezes ele apresentar isso. E eu ficava sempre pensando: nossa, mas é uma peça, putz, gostaria de fazer isso. Mais tarde, eu fiz um duo com a Alexandra Gross, que também era aluna dele, né? E fizemos um trabalho muito legal, assim, de junção, né? Entender como é que funciona essa sonoridade, né? A 2 pianos. Então, a gente fez La Valse, a gente fez a sonata de Bartók, a gente fez Debussy, né? Un Blanc Noir, a gente fez muitas coisas sob orientação do Gilberto, né? E ele via sempre coisas que a gente não tinha pensado, né? A gente fez sonata de Mozart com ele, a 2 pianos. Então, tinha essa versatilidade e essa paixão pelo som e pela interpretação. Quando eu tive também a honra e fui agraciada com essa oportunidade de acompanhá-lo preparando concertos ao 2º piano, né? Então, eu aprendi que a pessoa tem que saber o que a orquestra está fazendo. Ele sabia cada parte do concerto, quem que estava solando, o que que era. Então, me pedia para fazer um som parecido com a flauta. Ah, agora é cello, não sei o quê. Entende? Quer dizer,
o piano tem vários timbres que você pode mexer quando você está fazendo essa coisa por exemplo, fazer a parte da orquestra num concerto. Não só para piano, mas qualquer concerto que você for acompanhar, né? Então, você tem que conhecer música para fazer isso, né? E era muito geral, quer dizer, a gente frequentava muitos concertos, ele sempre foi de assistir tudo, então a gente aprendeu muito, não só tocando, né? Porque ele fazia, assim, séries com a gente, por exemplo, a Ibéria, né? De Albêniz, a gente foi tocar no Rio, em vários lugares. Depois a gente foi no Museu Villa-Lobos tocar as duas proles e o ciclo brasileiro inteiro, quer dizer, completa, a série completa. Então a gente aprendia muito, não só tocando as peças que a gente ia apresentar, mas ouvindo os outros colegas tocando, né? Então a gente foi aumentando esse cabedal todo de experiência musical, né? E isso é muito importante para os alunos, né, hoje em dia, porque a gente tem que ter flexibilidade, né? Claro, fazer solos, fazer concertos e tudo, mas a música de câmera tem coisas maravilhosas para a gente, né, conhecer, tá? Bom, não vou falar mais porque eu já falei muito. Eu queria dizer que agora a gente vai assistir o recital dos dois ganhadores, vencedores, é o Guilherme Frasato e o Matheus Restani, né? Um recital maravilhoso que vocês vão assistir agora. E depois vai ter a reapresentação de um vídeo que foi realizado na época da oficina, onde teve o concurso, né? E foi homenagem ao Gilberto Tinetti, que estava presente, eu também fui convidada, adorei o convite também. Então, a gente vai ter esse vídeo depois do recital, tá? Dos meninos. E mais uma vez eu queria agradecer muito, parabenizar todos vocês, grande abraço e muito sucesso, e vamos ouvir o recital.
Olá, eu sou Guilherme Frasato e eu queria contar um pouco para vocês como foi estudar piano, né, nesse ano tão adverso que foi 2020. O ano começou bem agitado, né? Foi minha entrada na USP, então fazendo novos amigos e conhecendo o espaço, conhecendo o ambiente, conhecendo os professores, né? E no meio disso teve o encontro de piano. Na verdade foi o concurso, né, em homenagem ao Gilberto Tinetti, né, que também teve sua parte de encontro, teve palestras, né? E nesse concurso eu tive o prazer de tocar em Masterclass para o Gilberto, né? Eu já ouvi falar dele há muito tempo, né? Um pianista super importante e foi uma honra poder fazer Masterclass com ele. E também acabei vencendo esse concurso junto com o pianista Matheus Restani e a gente ganhou o prêmio, né, para poder tocar na Mindlin, da Biblioteca Mindlin, fazer um recital lá. Só que aí veio a época da paralisação, né? E aí a gente não pôde fazer esse recital na Mindlin e foi combinado a gente fazer um recital online, né? E então a gente começou os preparativos para esse recital, certo? Na minha casa eu só tenho um piano digital. Então, conversando com a Sayuri, a gente decidiu, né, que precisaria ser num piano de fato, né, num piano acústico, para fazer esse recital inteiro. Então, a gente pediu para a chefia para eu poder vir aqui estudar no CMU e por sorte deu tudo certo, né? Eles permitiram que eu viesse gravar aqui. E assim, é uma felicidade enorme poder gravar nesse piano e também um desafio, porque fazem 7 meses que eu não toco num piano acústico, né? Eu estou estudando só em piano digital. Então, de certa forma, também está sendo um desafio voltar a acostumar, né? O condicionamento às teclas mais pesadas, né? A pedalização totalmente diferente, né? E a potência também, claro. Então, eu acho que era isso que eu tinha a dizer e também fui agradecimento a todas as pessoas que fizeram esse recital possível e fizeram essa gravação aqui no CMU ser possível.
Boa noite, muito obrigada pela presença em mais um recital da série Piano em Casa. Hoje com os pianistas Guilherme e Matheus, que estão em momentos muito distintos do curso de graduação da USP. O Guilherme tem 22 anos, ingressou no curso esse ano. Ele teve sua formação no Conservatório de Tatuí, que lhe proporcionou contato com um amplo repertório pianístico. O Matheus tem 21 anos e ingressou em 2017, cheio de sonhos, de vontade e, por outro lado, com uma bagagem bem pequena, né, de repertório. Então, ele está fazendo um trabalho assim, muito intenso nesses anos todos. E eu só posso, nesse momento, parabenizar os dois pela dedicação, pela linda música que vocês estão fazendo, apesar de todas as nossas restrições. Eu saliento que das 6 peças do repertório de hoje, uma só eu ouvi ao vivo. Todas as outras estão sendo trabalhadas remotamente, seja por plataformas, seja por gravações, sobretudo por gravações. E uma pergunta que todos os meus alunos ouvem, né, e que o Guilherme e o Matheus ouviram muito nesses últimos meses, ao fazer uma escolha musical, você tem que saber assim, aonde você está, para onde você vai, de onde você veio. E a primeira vez que eu ouvi isso de uma maneira assim tão clara, né, devo ter ouvido muitas vezes antes disso, mas naquela tarde, naquela aula com o Gilberto Tinetti, ele perguntou onde você está e para onde você vai. E essas questões permearam, eu acho, toda a minha formação e agora no meu ofício como professora. O Tinetti, eu nunca fui aluna dele regular, mas toquei para ele em momentos muito importantes da minha vida. Por exemplo, foi com ele que eu preparei o repertório para o ingresso no mestrado da Unicamp, vésperas de recitais, de concertos, concursos, né? Foram 2, pelo menos 2. Um deles, aliás, me ajudou a ter o piano que eu tenho hoje. E eu me lembro que o concerto de premiação desse concurso foi com a orquestra da USP. E eu entrei no campus, assim, me perdi muito até chegar no Guarnieri, eu me lembro. Ele estava no ensaio, ele assistiu o ensaio, inclusive. E quando eu podia imaginar, né, há 25 anos atrás, que eu estaria entrando no Guarnieri, hoje todo reformado, estive lá semana passada, como diretora de um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. O mundo anda muito rápido, não? Bom, mas isso é uma outra história. Então, eu queria dizer que o meu contato com o Tinetti foi muito intenso, rendeu muitas histórias, né? Foram poucos encontros, mas com muitas histórias. E eu me lembro de uma das aulas, ter encontrado com um amigo, né, após a aula, e ele perguntou, e aí, como é que foi? E eu tenho uma imagem que eu tenho na minha cabeça e que todos os meus alunos já me ouviram falar, né? Ele falou, olha, você está preocupada assim com afraseados, terminações, equalização, pedalização, tudo ótimo, mas você está olhando o quadro aqui, ó. Você precisa tomar distância, né? Ao observar um quadro, né, você usufrui de fato quando você olha longe, e só assim você estará próxima da obra de fato. Gilberto, muito obrigada.
Olá pessoal, aqui é o Matheus. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos. É uma alegria participar desse recital na ocasião do primeiro concurso de piano Gilberto Tinetti, ocorrido num período em que os costumes de hoje em dia ainda eram inimagináveis para todos nós. Logo após o concurso veio a pandemia, que acabou afetando todas as nossas expectativas e planejamentos para esse ano, e várias providências tiveram que ser tomadas. A transmissão virtual desse recital é uma delas, como também o ensino remoto. Além disso, acredito que o isolamento da quarentena nos induz a exercer certa introspecção, que acaba levando a mudanças no nosso modo de agir e de enxergar as pequenas tarefas do dia a dia, da nossa rotina, que em situações normais teriam sido feitas de maneira mais automática. No meu caso, tem sido um momento de profunda reflexão sobre a vida, sobre o meu ofício e principalmente na busca por um equilíbrio em todos os campos da vida. Eu acredito fortemente que todos nós vamos sair minimamente mudados e mais resistentes desse período.
Deixa eu ver a perna dele, é bem antigo. É. Ele deve ser de 1920, por aí. É interessante nessa nossa vida de intérpretes, assim, é que não existe vamos dizer assim, um paradigma, um parâmetro que fica sempre igual. Ao contrário, a gente está sempre pesquisando e encontrando novas maneiras de dizer aqueles textos, porque afinal de contas nós intérpretes somos tradutores de textos, né? E para tanto é preciso tomar muito cuidado para não ser traidores de textos, e sim tradutores, com muito cuidado, sendo muito fiel a tudo que está escrito, mas, é claro, não existe uma coisa uniforme para se interpretar tal ou qual peça. A gente mesmo muda muito e vai descobrindo novas maneiras de dizer, de traduzir aquelas mensagens. Prazer enorme falar sobre o ex-professor de piano na Universidade de São Paulo, Gilberto Ginetti. Na verdade, eu conheci o Gilberto antes disso, num curso de verão que havia aqui em São Paulo, que era organizado pelo Alberto Jafé e Deise de Luca. Então, parte da razão pela qual eu vim aqui para a Universidade de São Paulo para estudar no departamento de música foi justamente para estudar com ele. E assim, depois de ter sido aceito, passado pelos processos de FUVEST, nós começamos um trabalho que foi para mim essencial em muitos aspectos que vão muito além do que significa o estudo do piano. Número um, eu já era um pianista que trabalhava com cantos desde os 16 anos, então ele foi muito sensível e não só deixar que eu continuasse a fazer essa atividade, como incentivava isso nas suas próprias aulas. Então, não raro nas aulas de piano, nós trabalhávamos em obras vocais. E dentro dessas aulas, além das questões pianísticas que ele trabalhava tão bem e musicais, como era esperado, todo o conteúdo que ele tinha do conhecimento, especialmente da língua francesa, do que era poesia, isso tudo aconteceu. Então, como eu estava imerso numa profissão que na época nem era realmente considerada como tal, o Gilberto, ele, com toda a capacidade dele e todo esse conhecimento interdisciplinar, ele foi capaz de ser uma luz, ser um guia, né? Então ele foi muito mais que um professor de piano, professor de música, mas todo esse aspecto da literatura, das línguas e mesmo do universo, digamos, da música teatral operística, por exemplo, isso foi tudo abordado por ele. É claro que a gente está falando de um outro momento, onde a figura do professor era meio que detentora assim, de muitos dos saberes, né? Então era uma época pré-internet. Então todo esse, digamos, esse inventário de possibilidades artísticas que ele me proporcionava e de estratégias, de ferramentas, isso foi essencial para que eu me tornasse um músico eclético, que é o que eu sou hoje, né? Então eu devo muito a ele. Obrigado, Gilberto, por ter participado da minha formação. Obrigado.
convidado a fazer esse vídeo sobre o Gilberto Tinetti, que é esse cara incrível que permeia, assim, acho que a vida de qualquer pianista aqui de São Paulo, do Brasil. Alguém tem uma relação com ele de alguma maneira, que seja ouvindo a rádio, não é? O Gilberto é uma fonte de inspiração para nós, uma referência estética, uma referência de profissional, é um cara que nos inspira demais a seguir aí uma trajetória tão digna como músico, como artista aqui no Brasil. Uma carreira assim que você olha e só se orgulha, né? Porque a gente vê aí ele infiltrado em tantas searas da música, a música de câmara com o trio brasileiro, que ele se aprofundou, e não só o trio brasileiro, mas tantas outras formações que eu presenciei ele atuando como profissional, Polancas, sexteto, aquela sonata do Bartók, 2 pianos de percussão, quintetos, quartetos, trios, tanta coisa, cantores, quantos ciclos de canções, quantas canções eu vi acompanhar, música de câmara, e depois aí você vai pensar na música solo, recitais de pianos, inúmeros recitais que eu acompanhei, repertório vasto e imensos concertos que ele solou com orquestra. Ou seja, é um cara que é uma referência em todos os sentidos pra gente, né? E aí a voz dele que vem na minha cabeça, vira e mexe, eu estou trabalhando, estou procurando um caminho aí, é a voz dele que me vem, algum conselho que ele me passou, que sempre me serve para pesar aí que caminho tomar. Então, é uma alegria poder falar dele e só tenho a agradecer esse imenso artista com o qual eu tenho a felicidade de poder compartilhar momentos, aprender e conviver. Gilberto Tinetti, muito obrigado. Gilberto Tinetti sempre foi um nome de abrangência nacional. Desde o meu período de formação no Rio de Janeiro, sempre foi uma referência para mim, para todos os meus colegas. E muitos anos depois, quando eu tive a oportunidade de prestar concurso para a universidade, é uma alegria, uma honra para mim poder ter entrado na vaga do Tinetti quando ele se aposentou. Eu preciso dizer também que eu herdei uma turma de alunos maravilhosos, isso foi muito importante. E também que ele sempre foi alguém que me deu todo o apoio, esteve muito próximo nesse período de transição, nesse início da minha jornada aqui na universidade, alguém que sempre eu pude contar muito. Preciso dizer também que Tinetti tem uma atuação como artista, como pianista, como camerista, também absolutamente de primeiro time, referencial também, com uma enorme carreira tanto nacional quanto internacional, obras dedicadas a ele, estreias, sua atuação é multifacetada, além de tocar com vários instrumentistas, cantores. É preciso mencionar a formação do trio brasileiro, com Watson Cleese e o Eric Leninger, que teve uma atuação durante muitos e muitos anos, assim, com uma enorme abrangência de repertório, uma grande importância para a música de câmara do país. Por fim, é importante mencionar o quanto o Tinetti é querido pelos seus amigos, uma pessoa pelo qual o meio musical tem uma enorme admiração, pelo seu caráter, pela sua correção, pela sua generosidade. Então, essa homenagem que a gente faz aqui é mais do que merecida.